Amém. Estamos na presença de Deus. Glorificamos o nome santo do Senhor. Amém. Por tua misericórdia, por tua graça, por teu amor. Nós cremos que o Senhor é fiel e Ele está aqui. Eu acredito que Ele está aqui. Eu acredito que Ele está presente em nosso meio. Amém? Amém. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Mas hoje nós estamos num culto diferente. Nós estamos num culto de domingo de Páscoa. Eu sei que muita gente leva esse domingo criteriosamente, seriamente, como festas, com comes e bebes, com ovos de Páscoa, presentes. É uma liturgia, um ritmo familiar que está sendo exercitado no dia de hoje em muitos locais do mundo. Mas nós sabemos que a Páscoa não é presente, nós sabemos que a Páscoa não é ovinho de chocolate, mas se os irmãos quiserem dar um ovinho, a sério. Um ovo de chocolate. Eu não quero nem um ovo. Deus é fiel. Amém? E eu poderia estar pregando hoje sobre a Páscoa. Pastor, domingo de Páscoa, Semana Santa, Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, nós vemos que muitas pessoas levam esse rito a sério. Mas qual é a simbologia da Páscoa? Se não a morte, a ressurreição de Cristo. A simbologia da Santa Ceia, que representa a Páscoa, o pão que é a sua carne, o sangue o cálice que é o seu sangue, que nos traz uma aliança no Novo Testamento em Cristo. Qual é a simbologia da ressurreição? Nós poderíamos estar contestando a primeira Páscoa lá em Êxodo, que fala quando Deus, no capítulo 15, no capítulo 14, se não me engano, de Êxodo, que fala quando Deus abre o mar, e o povo de Israel, saindo do Egito, atravessa o mar, vem o exército do faraó, e todos seus carros e cavalos, e são mortos quando o mar vermelho se fecha, e houve a primeira celebração de Páscoa na beira do mar, em frente ao deserto. Poderíamos estar falando, mas hoje eu quero falar sobre a reflexão do que representa essa palavra, do que representa Cristo, do que representa o Evangelho, qual é o peso que exerce sobre a minha e a sua vida, sobre esta palavra. Amém? Amém. Muitos estão convictos sobre o domingo de Páscoa, mas poucos estão vivendo o que representa o domingo de Páscoa. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar, está no livro de Lucas, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Engrandecido é o nome de Jesus. Nós sabemos que o poder dessa palavra, ele é eficaz. O poder dessa palavra nunca é inútil, nunca é vazio, nunca é sem obras. E o poder vivo dessa palavra realmente penetra no íntimo do coração do homem, na divisão de medulas e ossos. Olha como Deus descreve o poder dessa palavra, como luz para os nossos caminhos, como lâmpada para os nossos pés. Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante, do 4 ao 15. O tema da leitura, a parábola do semeador. Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus, pega um exemplar bíblico, se possível, desprenda-se dos afazeres agora e leia conosco, medite na palavra, livro de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 8, versículo 4, tema da leitura, a parábola do semeador. Amém? Amém. E diz a palavra do Senhor: e ajuntou-se uma grande multidão, e vindo ter com ele de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascido secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por um. Dizendo ele esta parábola, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer do mistério do reino de Deus, mas aos outros
por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os seus cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E aqui caiu em terra boa, em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus com sua sabedoria, Jesus pleno de sabedoria, Ele fala sempre de uma forma que nós entendamos. Entenda que Jesus falava para cada cidade, cada vilarejo, cada tribo, cada língua, cada povo, até os dias de hoje. Ele fala de uma forma que nós entendemos. Não é uma forma obscura ou complicada de entrar ao coração, mas de uma forma que nós entendemos. Naquela época, a base da sobrevivência vinha da lavoura, vinha do cultivo da terra. Então era fácil ele explicar àquela grande multidão, porque eles tinham um entendimento do que se falava. Se Jesus fosse nos dias de hoje e fosse falar sobre as bolsas de valores, talvez nós que estamos aqui vivendo na periferia não entenderíamos. Mas a base da economia, a base da sobrevivência, a base da sociedade naquela época era baseado na lavoura, no cultivo da terra, na plantação, nas sementes, na colheita, de tudo que gerava os frutos da terra. Então, ele explica para aquela grande multidão, ele mostra de uma forma que entenda. E eu fico pensando, qual é o nosso entender dessa palavra? Qual é o peso que essa palavra tem no meu e no teu coração? Quando nós levantamos as mãos e declaramos que Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nós acreditamos por fé que a nossa vida tem que mudar. Acreditamos por fé que já não estamos mais só. Acreditamos por fé que, ao, por exemplo, se batizarmos nas águas, a história do velho homem, da velha criatura, do velho eu, morreu nas águas e nós ressurgimos com uma vida nova, com uma proposta de vida nova, com uma mensagem nova no nosso testemunho. Aleluia. Qual é o peso dessa palavra nos dias de hoje nas igrejas do nosso país, nas igrejas do nosso mundo? Qual é o peso? Porque nós ouvimos essas palavras e muitas das vezes não frutificamos. Porque vivemos essas palavras todos os dias, entra no nosso ouvido, nós ouvimos, entendemos, às vezes guardamos no coração, ou às vezes não guardamos em nosso coração. E nós padecemos tanto, sofremos tanto. Por que nós convivemos com tantas percas e tantos danos? Porque muitas das vezes nós entendemos, mas não praticamos. Nós ouvimos, mas perdemos o valor do que ouvimos. Semana Santa. Muitos não comem carne vermelha. A Bíblia nos ensina, o próprio Jesus nos ensina que o que nos condena, o que nos faz mal, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Mas muitos não comem. Existe um grande número de pessoas que comem peixe na Semana Santa. Existe um grande número de pessoas que na Sexta-feira Santa eles se resguardam e vão para as suas missas, para as suas igrejas, para os seus cultos. Existe um grande número de pessoas que no domingo é um domingo especial, reúnem a família, praticam festejos, praticam almoços, praticam união em família, e a celebração é a Páscoa. Mas quando acabou de domingo para segunda, a rotina da vida se torna a mesma. Repara que a história volta a ser o que era. Ou uma semana antes da Semana Santa, uma semana antes da Sexta-feira Santa, ou do domingo pascal, nós vemos que as pessoas estão vivendo a vida como queiram, vivendo a vida nos seus prazeres. E nós vemos que esse conteúdo que é a palavra de Deus, verdadeiramente
verdadeiramente não entrou no coração de muitos, não frutificou no coração de muitos, não se enraizou no coração de muitos. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo falou a um grande doutor da lei, por nome Nicodemos, homem respeitado, culto, entendido na lei, entendido na Torá, sabia o que falava. Mas Jesus, ao se encontrar com ele à noite, às escondidas, olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, vos necessário é nascer de novo. Vos necessário é viver e praticar a palavra. Não só ensinar, mas realmente viver e praticar essa palavra. Tem muitas pessoas que estão me ensinando e servindo de canal de bênção, mas não estão praticando essa palavra, não estão vivendo essa palavra. Existem pessoas que verdadeiramente são tidas como mulher de Deus, são tidas como homens de Deus, mas no íntimo do coração nós sabemos que não há bons frutos, que há maus frutos na vida dela. E nós sabemos que o peso dessa palavra, a verdade dessa palavra, ela é eficaz. Ela tem que confrontar, ela tem que levar ao arrependimento, ela tem que levar à transformação, ela tem que levar à mudança da vida do homem. Eu não posso me instituir um cristão se eu estou vivendo da mesma forma que os ímpios e que o mundo vive. Não dá para mim ser diferente e viver a santificação, porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Entenda, a santificação é justamente pessoas que são isoladas e vivem no oposto do que o mundo aceita e do que o mundo aceita e do que o mundo acha que é certo. Glória a Deus. Existe um trecho em Números, em capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 24, que Balaão fala a Balaque, esse povo, Balaão, profeta de Deus, fala ao rei Balaque, o rei dos Amonitas, dos amorreus, perdão, fala para ele: olha, esse povo não é um povo qualquer, esse povo é um povo abençoado, porque o Todo-Poderoso, Yahvé, o Deus forte que tirou eles do Egito com mão forte, habita no meio deles. É por isso que eles são separados do resto dos povos. Da mesma forma, esse mesmo Deus que habita lá, que habitou lá no meio do povo de Israel, na beira daquele mar, e deu vitória e levou aquele povo do meio durante todo o deserto com vida, é o mesmo povo que cuida da Davi. É o mesmo Deus que cuida do Marcelo. É o mesmo Deus que cuida da Mara. Não é diferente. O amor dele continua sendo o mesmo. A intensidade das palavras continua o mesmo. O desejo, os pensamentos dele para a vida do homem continua sendo o mesmo. Pensamentos de paz, pensamentos bons, não pensamentos maus. O que ele quer é que o povo dele, o que ele quer, que a igreja, o que ele quer é que o corpo de Cristo viva o poder dessa palavra, que essa palavra pese no coração, que não seja notória somente no domingo de Páscoa, que não seja notória somente na semana que não pode comer carne vermelha, mas que chegou a próxima semana, volta a fumar, volta a beber, volta a se prostituir, volta a mentir, volta a viver a avareza. Que não seja uma coisa que não impactue, mas que seja uma coisa superficial. Não pode viver uma superficialidade. Entenda que o poder desta palavra, ele tem 3 conotações, e a quarta é a que o crente tem que viver. É o que a graça nos ensina a chegar, é o que o amor de Deus nos mostra como verdade. Jesus ensina nessa parábola que existe um semeador. O que é um semeador? O cultivador da terra, um grande fazendeiro, um homem que investe o seu tempo em tratar da terra, em cultivar a terra e plantar naquela terra sementes para que ele tenha uma grande colheita, para que ele tenha abundância de alimentos, para que ele tenha bons frutos. E espiritualmente, essa é a verdade da Bíblia Sagrada. Se o próprio Jesus ensina o poder dessa palavra na explicação do que é a parábola, ele especifica: a semente é a palavra de Deus. Então essa palavra, ela tem que germinar no meio do teu coração. Se ela não está mudando, trazendo transformações para o nosso coração, alguma coisa tem de errado em nossas vidas. Alguma coisa tem de errado. Repara que ele mostra 3 configurações. Louvado seja Deus. O versículo 5 da leitura oficial que nós lemos, Lucas capítulo 8, versículo 5, diz assim: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu
comeram. Entenda, se a semente é a palavra de Deus, ela foi pisada. Se a semente é a palavra de Deus que é anunciada, que é pregada, que é levada do coração da igreja para o coração dos que estão no mundo, porque o propósito da igreja não é o mundo e não só estar na igreja. Aleluia. Mas e se os que estão dentro da igreja estão pisando nas palavras? Meu Deus. Está entrando no ouvido e saindo no outro. Olha aí. Está na igreja, mas está focado em qualquer outra coisa. Presente, está louva com os lábios, mas o coração está longe. Meu Deus. Está nas delícias que o mundo oferece, está na satisfação do que a carne oferece. É verdade. Nós temos outra simbologia, a simbologia da semente que caiu em pedras. Versículo 6, e a outra caiu sobre pedra. E nascida secou-se, pois não tinha umidade. Nós vamos chegar lá na explicação do que Jesus explanou a respeito da pergunta dos discípulos. Aleluia. Que parábola é essa, Jesus, que ninguém entendeu nada? Meu Deus. Então entenda, Jesus ele explica que as sementes que caíram em pedras, elas não tiveram terra, profundidade, não tiveram raiz, faltou umidade, faltou água, faltou vida. Oh, meu E em pouco tempo, depois que ela cresceu, em pouco tempo ela morreu. E também tem a última das três piores versões, que é aquela que caiu também sobre espinhos. Versículo 7, a outra caiu entre espinhos, e crescendo ela com os espinhos, a sufocaram. Aí fala sobre justamente que os espinhos, na hora do crescimento da semente que caiu na terra, que tinha profundidade, que tinha umidade, que poderia crescer, que poderia evoluir, poderia gerar frutos, diz que os espinhos apertaram, sufocaram, impediram o crescimento e ela também morreu. Meu Deus. E diz, a única das quatro, que é o que o crente tem que viver, que a semente também caiu em terra boa. Versículo 8, e a outra caiu em terra boa, e nascida produziu frutos 100 por um. Glória a Deus. Aleluia. 100 por um. E ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A conjecturação da palavra hoje, ela nos indica três grandes inimigos. A simbologia do que Jesus explica, ela representa três grandes inimigos. Nós temos três grandes inimigos. Espiritualmente falando, nós temos três grandes inimigos. E os inimigos que nós temos, eles só têm um propósito: gerar pecado para isolar o homem de Deus. E quando o homem vive em pecado, ele vive afastado de Deus. Pode estar dentro da igreja, mas está afastado de Deus. Pode estar congregando, mas está afastado de Deus. Ele pode até usar o seu terno, a sua gravata, andar com a Bíblia na mão, usar vestido longo, pôr o seu coquinho, mas ele, se está em pecado, ele está afastado de Deus. Pastor, o que nos gera o pecado a ponto de nós se afastarmos de Deus, mesmo tentando, se esforçando para estar na igreja, para viver o que nós não vivemos? Porque a hipocrisia de quem está em pecado e está na igreja é mostrar como um ator o que não vive. Meu Deus. O versículo 12 mostra o primeiro dos nossos inimigos. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Eita, papai. O primeiro dos nossos inimigos, o diabo. Olha aí. Ele não quer que essa palavra entre no teu coração. Repare que quando a palavra de Deus ela é iniciada a ser pregada nas igrejas, a grande maioria dos que estão focados nos louvores, dos que estão chorando, emocionados nos louvores, daqueles que estão emocionados com o grupo, ou emocionados com as irmãs cantando, com o grupo da mocidade cantando, os próprios instrumentistas das igrejas. Repara que quando está no período do louvor, a igreja está fervorosa, a igreja está alegre, a igreja está glorificando, mas quando chega o momento da palavra, a grande maioria se distrai. A grande maioria perde o foco. É verdade.
É muito comum nas grandes igrejas os músicos se retirarem lá para fora da igreja. Comumente as grandes igrejas, a mocidade focar em estar nos corredores, ir beber água, ficar no banheiro, ficar batendo papo na frente da igreja. Dizem que estão prestando atenção, que estão glorificando, que estão focados, mas nós sabemos que, como diz a palavra, a mente está longe porque o coração está longe. Meu Deus. Estão focados em outra coisa e não na presença de Cristo. E não no poder dessa palavra. Satanás, ele tem o poder de pisar a semente, de pisar na palavra. Meu Deus. Olha como é triste você saber que o poder vivo dessa palavra, o poder eficaz dessa palavra, o poder transformador dessa palavra, o poder libertador dessa palavra, o poder salvador dessa palavra pode ser pisado pelo diabo porque você não dá ouvido. Meu Deus. Essa palavra ela tem que ter eficácia na nossa vida. Porque o nosso inimigo não brinca de ser inimigo. É inimigo de verdade. É verdade. Um dos nossos maiores inimigos invisíveis que nós não notamos e está todos os dias na nossa vida. Meu Deus. Sabe quando você vê uma informação que te induz ao pecado, por exemplo, na televisão? Sabe aquelas novelas com pornografia? Sabe aquelas propagandas de nudez? Sabe aquela propaganda ou aquele influencer que fala da cerveja com tanto gosto? Meu Deus. Às vezes as pessoas estão no processo de libertação e o diabo acaba oferecendo. E a palavra de Deus, se estiver no teu coração, ela vai te confrontar. Você nasceu de novo. Aleluia. Você tem um dom hoje. Jesus Cristo é o teu Senhor. O velho homem ficou para trás. Hoje o Espírito Santo é teu auxiliador. Não entristeça o Espírito Santo. Ele é o teu ajudador. Aleluia, meu Deus. A palavra ela começa a fazer efeito porque há um confronto dentro do teu coração, dentro da tua mente. E eu costumo dizer que o Evangelho, eu costumo dizer que o poder dessa palavra, eu costumo dizer que a eficácia dessa palavra tem que começar na sua mente, não no seu coração. Aleluia. Por quê, pastor? Que história é essa? A palavra tem que estar no meu coração. A Bíblia nos ensina, guardei os teus mandamentos no meu coração. O salmista nos ensina para não pecar contra o Senhor. O guardar no coração, mas ela começa na sua mente. É, Senhor, verdade. Porque se você não entende a palavra, você acha que o Evangelho se torna sentimento. Então quando você se tornar uma pessoa frustrada, decepcionada, quando você passar por provações que não entende, quando os seus sentimentos te confundirem, você desiste do Evangelho, vai para o mundo. Meu Deus. Mas quando a palavra ela foi adquirida em conhecimento e guardada na tua mente, começou pela tua mente, está no teu coração, porque ela foi plantada na sua mente, pode ter certeza que o conhecimento da verdade te liberta. O conhecimento da verdade te confronta. O conhecimento da verdade te dá forças. Não posso fazer isso, porque a Bíblia me fala assim. Não posso fazer isso, porque é contramão do que Deus aprova. Não posso fazer isso, porque o Espírito Santo me cobra. Aleluia. Não permitamos que o nosso maior inimigo tenha legalidade em nossas vidas. Roubar o poder dessa palavra, para que essa palavra não tenha eficácia, não mude a minha história. Oh, glórias. Aleluia. O nosso segundo maior inimigo. Versículo 13. Diz assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Meu Deus. O nosso segundo maior inimigo, a nossa carne, não aguenta a pressão. Primeiro inimigo, o diabo, vai roubar a palavra. O segundo inimigo nos faz sermos superficiais. Não temos profundidade. Mostramos uma coisa que não é o que somos. Quantas pessoas estão aqui participando às vezes dos cultos? Verdade, Deus. Que ouvem, choram, se emocionam, glorificam, às vezes aceitam Jesus de joelhos, em lágrimas, confessam com uma grande palavra: eu sou afastado, agora eu acertei, agora eu vou me acertar, agora eu vou andar, agora eu vou me firmar, agora as promessas de Deus vão ficar eficazes, agora Deus vai cumprir na minha vida, agora eu vou ser crente fiel. Passa 3 meses e desiste. Verdade, Deus. Passa 3 meses, você enxerga, olha para a pessoa e você vê que ela já não consegue mais orar. Essa palavra, essa semente, ela tem que ter profundidade. Ela não pode ser superficial. A sua carne
carne quer o bem-estar dela mesmo. Entenda, os nossos próprios desejos nos fazem colocar em palpitação a nossa intimidade com Deus. É, Senhor. A nossa intimidade com Deus. Meu Deus. Será que eu mereço? Será que eu vou conseguir? A fé não foi enxertada. Às vezes está sendo levado porque tem algum interesse na igreja. Meu Deus. Nós vimos semana passada, agora no culto, um que veio nos visitar, afastado, homem de Deus, pregador da palavra, conhecedor da Bíblia. O que você falava, ele retrucava, entendia, era profundo. Mas sabe o que aconteceu? Um relacionamento. Procurou um relacionamento. E se relacionou impropriamente, indevidamente. Desse relacionamento surgiu um filho. Pouco tempo depois que se relacionou e foi morar, a mulher falou assim para o senhor: olha, eu não quero mais saber da igreja não. E você também não vai mais não. E eu estou falando e você não vai. Ele desistiu de Jesus, desistiu do ministério, desistiu da salvação, porque disse que amava a mulher. Pouco tempo depois, foi traído. Meu Deus. É um laço. Olha a sua carne. A sua carne, ela briga constantemente. Está em Gálatas. Ela briga contra o Espírito contra a carne. O que é santo, ela não quer. Porque para ser santo, você tem que ser separado. Para ser santo, você tem que renunciar. Para ser santo, você tem que carregar a cruz. E as pessoas não querem mais sofrimento. E querem ser abençoadas, mas não querem ser provadas para ser abençoada. Verdade, Jesus. Estão procurando somente o que Jesus pode dar, o que Jesus pode oferecer, o que o Evangelho pode lhe acrescentar, a prosperidade que está sendo anunciada, as bênçãos que estão sendo acarretadas, aí estão dentro da igreja, mas estão sem profundidade. Meu Deus. Estão sem profundidade. Eles não conseguem realmente viver o que diz a palavra, é uma coisa superficial. A sua carne luta contra você, e a carne lutando e vencendo, ela gera pecado. E mais uma vez, É verdade, Deus. o pecado aqui vai deixar muita gente fora dos céus. Meu Deus. O pecado vai levar muita gente para o inferno. Aí você fala: que história é essa, pastor? O pecado vai levar para o inferno? Não, o pecado só te afasta de Deus. O que leva você para o inferno é não se arrepender do pecado e aceitar a misericórdia, a graça, o perdão de Deus. Oh, Jesus. É por isso que Jesus nos ensina lá em Apocalipse que o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, não foi feita para o homem. Não foi feita para mim, não foi feita para o Marcelo, não foi feita para o Mateus, não foi feita para a Mara, não foi feita para a Dalvinha, não foi feita para a minha esposa. A verdade do inferno, a verdade da segunda morte, a verdade do lago de fogo e enxofre eterno, de sofrimento eterno, não foi feita para mim e para você. Foi feita para Satanás, seus demônios, os seus anjos. Oh, Jesus. É por isso que nós temos que entender: se vamos para o inferno, é por livre e espontânea vontade. Meu Deus. Verdade, Deus. Porque o pecado entrou na sua vida e você decidiu viver o pecado. Mas se você analisar e falar assim: não, eu preciso me acertar com Deus. E não importa o tamanho do pecado, não importa a gravidade do pecado, não importa a intensidade do pecado, não importa o tempo do pecado. Quando você se aproxima de Cristo, você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eis-me aqui. Papai. Sou pecador, mas me perdoa em nome de Jesus. Me dá mais uma chance. Olha só, o Senhor disse que veio buscar e salvar quem está perdido. Eu estou perdido em trevas, eu estou suplicando ajuda, não tenho mais forças. A grande maioria dos que estão vivendo aí fora, desigrejados, que não estão congregando, que estão vivendo uma vida e achando que estão na presença de Deus, mas estão dentro de casa, a verdade é que estão praticando o pecado e a iniquidade, já não estão mais enxergando o príncipe desses séculos, já cegou o entendimento deles. Se não houver o reconhecimento do pecado, e se não se aproximar de Deus, suplicando o perdão, suplicando a misericórdia, infelizmente, a sua carne vai te conduzir ao pecado e ao afastamento de Deus. Reflita nas suas ações, reflita nos seus pensamentos, reflita nas suas obras. Nós seremos julgados não é por sentimento. Ah, Deus conhece o meu coração é bonzinho, mas se as suas obras estão gerando pecado, a tua carne está ganhando. Se as suas obras estão gerando pecado, não queira se justificar com o pastor, se justifique com Cristo. Essa autoanálise não é minha, essa autoanálise é do próprio Jesus. Lembra da celebração da Santa Ceia? Estamos num culto pascual, domingo de Páscoa.
A representação da Santa Ceia de Cristo Jesus. Lembra quando está lá, se não me engano, em Mateus 26, quando fala da celebração da Páscoa? Sabe qual foi a celebração da Páscoa de Cristo? Iniciou com o Sinédrio e com os sacerdotes, os fariseus, os escribas, formulando um jeito de prender Jesus, de matar Jesus. Meu Deus. Ou como começou a semana. Olha aí. Depois veio o próprio, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, e vai ao Sinédrio, na presença de Anás e de Caifás, e negocia com eles. O que eu ganho se eu entregar ao mestre? Meu Deus. Deram para ele 30 moedas de prata. Olha aí. Aí na Santa Ceia, lembra de Jesus entrando em Jerusalém? Lembra a história do jumentinho? Lembra da história das festas? De todo mundo estendendo os ramos e palmas de oliveira, cantando hosanas ao que vem? Lembra da história? Muito bonito, maravilhoso. E Jesus não tinha nem aonde celebrar a Santa Ceia. Manda os discípulos antes, para você vai lá na cidade, encontra o homem e fala para ele que o tempo do Senhor está chegando. E que ele quer celebrar a Santa Ceia. E ele precisa do local. Do jeito que Jesus falou, os discípulos foram lá, encontraram o homem, porque Deus é bom. Toca no coração daqueles ainda, para abençoar. Prepararam a Santa Ceia, prepararam a ceia da Páscoa. A mesa com Jesus na Páscoa, os 12. E quando ele começa a celebrar a Santa Ceia, quando ele começa a fazer o repartimento, antes ele canta e fala: olha, tem um em nosso meio que vai me trair. Que Páscoa? Nós enxergamos que é ovinho de Páscoa, Nestlé, Kinder Ovo. Eu quero aquele, sabe aquele ovinho da Lacta? Não tem nada a ver com comes e bebes. Não tem nada a ver com o presente das crianças. Não tem nada a ver com aquele almoço que você prepara, eu e minha família, para todo mundo ficar vendo o vídeo na televisão e dando risada. Meu Deus. A celebração da Páscoa foi árdua para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a simbologia, Ele é o Cordeiro vivo, é Ele que foi ao madeiro, é Ele que padeceu, que carregou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas dores, a condenação no inferno. Ele se apropriou, pagou o preço pelo Mateus, pagou o preço pela Mara, pagou o preço pelo Marcelo, pagou o preço pela humanidade. Não faz exceção de pessoas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. O projeto de Deus é salvar a humanidade. Todo aquele que crê no Senhor não será condenado. O projeto da Páscoa era de salvação. Mas você não pensa que a salvação veio de graça, veio através de muitos males, dores, sofrimento. A primeira Páscoa celebrada lá na beira do Mar Vermelho, após a morte dos egípcios, após a morte dos carros de fogo de Faraó, o próprio Faraó, após a morte dos perseguidores, foi uma celebração extrema e maravilhosa. Mas sabe qual foi a primeira atitude de Jesus? A primeira atitude de Deus, quando se acabou a celebração, levou eles para uma terra chamada Sur, aonde estava na beira de um grande lago, as águas de Mara. As águas de Mara, águas amargas. O povo 3 dias andando no deserto, morrendo de sede. Quando chega naquela fonte de água, correm para se banhar, correm para beber, e percebe que as águas eram amargas. E ninguém entendia. Reclama para Arão, reclama para Moisés, que história é essa? Quer matar a gente de sede. 3 dias andando no deserto, e quando encontra uma fonte de água, essa fonte é amarga. Aquela água amarga foi para tratar os ferimentos, mas eles não entendiam. Foi para cicatrizar os ferimentos, para tratar o estado físico, psicológico, para lavar a alma, para limpar por dentro, para sarar por dentro, para trazer saúde novamente. Aleluia. E depois Deus mostra o seu poder, indica um certo ramo, uma certa raiz, um certo mato, e Moisés pega, joga nas águas e purifica. Deus tem resposta para tudo, mas o primeiro projeto dele é que você seja sarado, curado, limpo, esteja vívido na presença dele. Porque senão a carne vai continuar te matando. Porque não, a carne vai ficar ganhando nessa luta. Se você não estiver limpo, você não consegue viver o Evangelho. Quantas pessoas estão afastadas do Evangelho porque não conseguem perdoar a ofensa que sofreu na igreja? Foi magoada, foi entristecida. Falaram, apontaram. O pastor falou demais, o obreiro falou demais, a irmã falou demais, desisti. Estou com um coração que até hoje não aguento. Quantas pessoas estão se desviando porque não conseguem gerar o perdão? A sua carne continua lutando. Nosso segundo maior inimigo. Primeiro o diabo.
diabo, segundo a carne. Terceiro inimigo. O tempo já está indo, oh Jesus. Terceiro grande inimigo. Versículo 14. Diz assim: e ali caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão o fruto com perfeição. Entenda, o primeiro inimigo roubou a palavra, esse homem nem ficou na igreja. O segundo inimigo foi que ele não tinha profundidade, ele não tinha intimidade, a carne gritou e ele se desviou. Olha só, o final do versículo 13 diz assim, ó: e no tempo da tentação se desviou, saiu da presença de Deus, foi para o mundo, voltou para o pecado. Meu Deus. Agora o terceiro grande inimigo é o próprio mundo. Verdade. Olha só, Deus. são sufocados com os cuidados do quê? Seus próprios cuidados, seus próprios valores. Quero viver o melhor dessa terra. Se eu não for rico, eu não estou bem. Meu Deus. Se eu não for próspero, eu estou errado. Olha só, riquezas e deleites da vida. É. O mundo. É forte. O mundo Meu Deus. é o teu terceiro maior inimigo. Sabe o que representa o mundo? As ofertas do que Satanás está oferecendo para a igreja. No passado o diabo queria barrar a igreja, queria matar os crentes. Quantas pessoas foram martirizadas no início da igreja primitiva? O imperador, os imperadores de Roma, os imperadores Nero, Diocleciano e muitos outros. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os cristãos, eles amarravam eles em colunas de madeira e punham fogo neles. Em cada esquina tinha um corpo de um cristão amarrado num tronco de madeira queimado para iluminar a noite da cidade. Meu Deus. É forte. Não eram tochas como lamparinas, não eram banhadas em algum tipo de azeite ou betume ou outra coisa que pegasse fogo para iluminar, não, era crentes. Meu Deus. Sabe o que eles faziam? Eles enchiam a arena de Roma com muita gente de plateia. Muitas pessoas que tinham prazer na morte, no sangue, no grito, na dor, e punham lá dentro leões, punham lá dentro ursos, punham lá dentro leoas, punham animais e feras, punham hienas, e daí, quando estavam cheios de animais predadores, jogavam os crentes, crianças, bebês de colo, mulheres, senhoras, idosos, punham lá pregadores, e eles entravam lá sabendo: daqui a pouquinho eu me encontro com o Pai. Daqui a pouquinho a minha vida aqui não tem mais valor. Daqui a pouquinho eu vou encontrar e vou conhecer muito mais do céu do que eu penso. Eu vou entender muito mais do amor de Deus do que eu penso. Daqui a pouquinho eu vou ser recebido nos céus com os braços abertos de Cristo Jesus. Verdade, Deus. O diabo começou a enxergar que essa batalha de matar crente não estava dando certo, porque os que eram mortos deixavam um legado de exemplo de vida e crescia muito mais. Prosperava muito mais, porque está errado esse projeto. Eu estou matando os crentes pelo testemunho dos mártires, eles estão crescendo ainda mais. Vamos fazer o seguinte: em vez de matar a crente, eu vou me misturar na igreja. Meu Deus. Em vez de matar, eu vou entrar e vou conduzir eles ao pecado. Como eu faço isso? Demonstrando os prazeres do mundo. Meu Deus. Demonstrando que o mundo é mais gostoso. Olha aí. Mostrando que a moda do mundo pode ser vivida dentro da igreja. Mostrando que as vestes do mundo podem ser aceitas na igreja. Meu Deus. Mostrando que os ritmos do mundo podem ser tocados na igreja. Olha aí. Mostrando que as doutrinas da sensualidade, da imoralidade, da mentira, do engano, da falácia, pode ser pregado dentro da igreja. Mostrando que a ganância e o desejo pelo dinheiro pode ser vivido pelos líderes da igreja. Oh, Jesus. É verdade. A oferta do mundo continua sendo um dos maiores atrativos que o diabo tem contra a igreja de Deus. É verdade. Ele usou isso contra o próprio Jesus. Lembra no deserto? 40 dias sem comer, consagrando, santificando, sabendo que ali era o início do seu ministério. A vontade de Deus estava no início ali. Ele tinha que se revestir. E a Bíblia fala que após 40 dias sente fome, o diabo entra na história. Meu Deus. E começa a oferecer para ele. Oferecendo a sua necessidade. Está com fome, transforma essa pedra em pão, não sei que você tem poder. Olha aí. Depois transpassa ele dali
e lança ele lá pelo pináculo. Ó, faz o seguinte, se joga daqui, eu sei que você tem autoridade, os seus anjos vão te acolher, não vão deixar que você morra. Aí por último, ele pega ele, leva, transporta para um grande monte, abre uma grande visão, um grande painel, imagino eu na frente de Jesus. Ele fala, tá vendo essas riquezas aí, ó? Olha o luxo. Se fosse nos dias atuais, olha os carros importados da Land Rover. Olha só a Audi, não somos modelo novo. Olha só a Ferrari, hein, Mateus? Olha aquele apartamento triplex. Olha o tamanho dessa empresa. Olha essas mulheres, Jesus, vou te dar prazer. Meu Deus. Olha a riqueza, olha os cartões de crédito. O mundo continua sendo atrativo. As pessoas continuam sendo corrompidas. Qual o peso dessa palavra na rotina da sua vida? Qual é o peso dessa palavra? Meu Deus. O que você tem vivido? O que vocês têm aprendido com a palavra? O que vocês têm posto em prática com essa palavra? Oh, Jesus, poderoso. Chegamos na quarta e única que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensina a seguir, a termos, a sermos, a praticarmos, a vivermos. Versículo 15, estamos encerrando. Versículo 15 do capítulo 8 de Lucas. E aqui caiu em boa terra. Essas são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Aleluia. Eu conheço algumas mulheres aqui perseverantes, né, Mara? Aleluia. Eu conheço algumas mulheres perseverantes, alguns homens perseverantes. Aleluia, meu Deus. Sabe o que é a perseverança? Oh, Deus. É você fazer o que Jesus nos ensinou na palavra. É. Ser perseverante é você simplesmente ser o que você é, conforme a palavra de Deus. Verdadeiro, justo e amoroso. Como assim, pastor? Vou explicar melhor. Lembra quando João, pregando, vamos ler essa mensagem? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 3. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 3. João, o Batista, primo de Jesus, que veio para abrir caminho. Nem tinha iniciado o ministério de Jesus e João já estava pregando. Esse era o papel, essa era a prerrogativa, essa era a missão de João. E em uma das suas pregações, a multidão o interroga. Lucas capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó, ele pregando, a multidão lhe fazem perguntas, dizendo, o que faremos? O que faremos para ser cristãos? O que faremos? Esse era o título da pergunta. Para seguirmos a Cristo, o que faremos para sermos salvos? O que faremos? João respondendo para ele disse, quem tiver 2 túnicas, que a reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegando também os publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. Eram homens ricos, mas que viviam desonestamente, cobrando a mais para enriquecimento ilícito. E os publicanos perguntaram, e nós? Eles falaram assim, ó, para serem batizados e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? Eles perguntaram, querendo uma nova vida, querendo nascer de novo, não sabendo, estavam na prática do pecado, mas houve confronto e houve arrependimento. Eles perguntaram, o que nós vamos fazer para sermos batizados e sermos salvos? Ele responde, versículo 13, e ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Não receba propina, não cobre mais os impostos, não receba ilicitamente dinheiro, não viva na usura, não viva na ganância, na avareza. Como é que você fala isso para um homem que fica pegando dinheiro dos outros e não tem fiscalização? Tem que haver arrependimento. E aí vem aqui os soldados romanos, eram homens cruéis, eram homens duros de coração, mas o evangelho quebra coração duro. E eles perguntam, se interrogam, e nós também? E ele responde, o que nós faremos? E ele diz, não tratai mal no próximo, porque eles eram fortes, eles tinham poder, eles tinham legalidade para isso. O soldado romano chegava no judeu e se ele quisesse empurrar, espancar, maldizer, prender, alegar qualquer coisa, aquele homem seria condenado até a morte. Ele falava assim, não tratai mal, nem defraudais e nem cometeis, nem contentais, e se contentai-vos com o vosso soldo. Tradução, não maltrate os outros.
Seja coerente. O que você ganha é teu. Não receba nada dos outros de propina. Aleluia. Seja honesto. Glória a Às Deus. vezes as coisas mais simples são as mais aprovadas por Deus. É verdade. Verdade, justiça e amor. Aleluia. Aí chegam também, olha só. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí chega o povo e fala para ele: será que verdadeiramente João não é o Cristo? João não é o Messias? É Deus. João não pode ser o Filho de Deus que veio a subir o trono de Davi? Eita. E João repete e fala assim: olha só a humildade. Olha o reconhecimento da humildade. Olha o reconhecimento de se pôr no papel que você precisa se pôr servo. Glória a Deus. Aleluia. João, olha e fala assim: olha, eu vos batizo com água para arrependimento dos seus pecados, mas nenhum após mim, Aleluia. maior do que eu, Olha aí. que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés. João não podia falar assim: eu estou pregando, eu sou o cara, Deus é comigo. Prova ao contrário aí, eu sou o Messias. Ele não podia acarretar. Sabe que até os dias de hoje existem seitas lá em Israel dizendo que João é o Messias, é o Cristo. Meu Deus. Pessoas que creem que João era o Salvador. É, papai. Algumas lições nós temos que aprender. Aleluia. E algumas lições nós temos que viver. Jesus nos ensina lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, a amar os nossos inimigos, Eita, Jesus. a abençoar os que nos perseguem. Ser crente é tão difícil assim? Não. É mais simples do que você pensa. É mais fácil do que você pensa. As ordenanças, as leis, as palavras de Deus não são pesadas como os outros instituem. Às vezes, os que vivem em pecado, os que vivem na beira do caminho, os que vivem com o pecado guardado no coração, camuflado, acham pesado porque não querem ser confrontados, sentem prazer nos seus erros. É por isso que não querem andar na luz, porque a luz mostra o oculto. A luz deflagra tudo que está em oculto e em pecado no coração. Glória a Deus. Verdade. A palavra, ela tem que ser gerada no teu coração como bons frutos. E sabe o que nos ensina a parábola do semeador? Que um grão da semente, plantada em terra boa, plantada no coração da Mara, uma semente que entrou no coração do Mateus e ele reconheceu: eu preciso de Jesus. É uma semente plantada em coração fértil, coração bom. Aleluia. Uma semente, Dalvinha, Amém. gera 100. Amém. 100. O cêntuplo. O que Deus espera de nós é que nós vivamos esse evangelho. Ele espera que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, e que essa palavra mude a nossa história, mude a nossa concepção, os nossos erros, as nossas más condutas têm que se converter nas condutas de Deus, nas boas condutas de Cristo, como espelho de vida. É verdade. Glória a Oh, Deus. Deus. Estamos findando o domingo de Páscoa, mas eu espero em nome de Jesus que essa palavra frutifique no teu coração. Amém. Obrigado. Que os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 22, possam verdadeiramente ser a verdade dos seus passos. Amém, Jesus. Amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Que o Espírito Santo possa se mostrar vivo dentro de sua vida. Aleluia. Que nós possamos viver o que diz em Tiago, não só como ouvintes, mas também como praticantes dessa palavra. Aleluia. Ouvintes e esquecidiços é justamente o que o diabo espera. Meu Deus. Mas eu profetizo em nome de Jesus Glória a que Deus. vocês vão para casa com essa palavra no coração. Amém, Jesus. E que essa palavra no teu coração vai entrar lá dentro do teu lar. E vai mudar a história da tua casa, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus cunhados, irmãos, primos, tios. Aleluia. Em pouco tempo vai germinar bons frutos. Amém. Glória a Deus. Cristo conta com vocês. Oh, Deus. Cristo espera a sua atitude. Aleluia. Cristo quer ver o seu comportamento. Ele aguarda a Glória a aliança. Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Que esse domingo de Páscoa não seja um domingo qualquer, mas que esse evangelho possa realmente entrar na sua vida e mudar o seu contexto, teu e da tua família. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele Amém. e tudo ele fará. Sou glória. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus.